quinta-feira agora, nós temos as nossas células online, quinta ou sexta. Aí você vai de cada líder com sua célula, do jeito que combinou, do jeito que vai fazer. Aí todas as quinta-feira ou sexta-feira temos a nossa célula online. E gostaria que vocês, aquele líder que está participando, façam um esforço e venham participar com a gente. Porque eu também tenho feito, eu fiz a célula online e foi bem, graças a Deus. E também nós temos o culto no lar. Então eu creio que todos aqui também vão fazendo um culto no lar, tem sido bênção. A gente também tem feito em casa, nós temos visto o resultado, que é maravilhoso. Porque nada melhor do que você receber uma palavra dentro do seu lar, com a sua família, estar ali junto do seu esposo, do seu marido, toda ali junto e aprendendo a palavra de Deus, recebendo a Deus. E também nós temos o culto de celebração ao Senhor, todos os domingos às 19 horas, aqui na igreja de Betel. E são convidados a estar aqui conosco. Os critérios use máscara, aqui nós temos o álcool em gel na entrada aqui. Todos vocês estão sendo bem cuidados. Aqui todas as cadeiras estão sendo esterilizadas também, para receber todos vocês. Amém? E nesse momento também eu queria convidar o irmão Hugo, que está trazendo essa palavra hoje aqui, abençoada. Hugo aqui, pensa nas nossas vidas, tanto na sua vida, na minha vida. Ele é um homem muito honrado, um homem reto, um homem onde tem honrado os compromissos com Deus. A gente se orgulha, de ver o irmão Hugo, assim como outros irmãos também, tem feito na vida de várias pessoas experiência. Então é com muita alegria mesmo que estamos hoje aqui para receber ele. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para se colocar em pé, que estendam as suas mãos aqui sobre a direção à vida do mundo. Nós possamos fazer essa oração junto, amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Pai amado, nesta noite, Senhor, recebendo o irmão Hugo, Pai, que está vindo trazer essa palavra direto do trono do Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai amado, possa usar ele poderosamente, Senhor, nesta noite para falar com cada um de nós, Pai, porque ele tem sido bênçãos, Pai amado, aqui nas nossas vidas, e nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor continue abençoando e fazendo com que ele seja esse canal de bênção, Pai amado, para abençoar todos nós, todas as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai amado, venha hoje, nesta noite, Pai, falando com cada um de nós, Pai, que ele seja, Pai amado, um instrumento do Senhor em suas mãos, Pai. É assim que nós oramos e também agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Aleluia, podemos assentar, irmãos. É um privilégio e uma honra poder estar aqui mais uma noite, ministrar a palavra de Deus. E não sei se você se recorda, mas há exatamente um mês atrás eu estava aqui sendo um instrumento de Deus e falando para a igreja sobre como criar um ambiente para que o milagre aconteça. Exatamente no dia 28 de junho, e hoje já é 28 de julho, quando eu estava meditando nessa palavra, essa data, ela veio na minha cabeça. E eu não sei se você se recorda daquela palavra, daquele dia, mas eu espero que você tenha guardado ela. Eu espero que quando eu falei aqui, você tenha se lembrado um pouquinho dessa palavra. Mas hoje, o Espírito
Santo de Deus me conduziu para trazer uma palavra especial para mim e para você. Eu gostaria que você repetisse algo comigo. É assim: eu sou o que eu faço. Eu não sou o que eu penso em fazer. Queridos, eu queria que você gravasse essa frase na sua cabeça, porque a partir desse momento é essa frase que irá nortear essa mensagem. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 21. Quem encontrou diz amém. E a mensagem de hoje vai estar alicerçada numa parábola. Só que é uma parábola que muita gente não conhece. Eu particularmente não havia ouvido nenhuma ministração sobre essa parábola. Porque quando a gente diz um pai e dois filhos, logo a nossa cabeça nos faz lembrar de uma parábola bem conhecida, a parábola do filho pródigo. Mas essa não, essa é a parábola do pai e dois filhos. Olha que interessante, versículo 28, Mateus 21, versículo 28. Eu queria que você prestasse atenção na minha leitura, para você não se confundir com a sua leitura aí. Mateus 21, versículo 28 diz assim: agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha dois filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Versículo 29. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Versículo 30. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhe revelou: com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Não veio para vos mostrar justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Queridos, esse capítulo 21, ele é muito significativo. Aliás, a Bíblia toda ela é muito especial. Só que esse capítulo 21, ele traz algumas revelações de Jesus. E eu preciso compartilhar com vocês para que nós possamos entender em que momento Jesus trouxe essa parábola. Esse capítulo 21, ele começa dizendo sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele fala do momento em que Jesus pede para os seus discípulos: separem
gostaria de ler com vocês Mateus 21, versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja ele que vem em nome de Jesus. Hosana nas alturas. Para quem não sabe, Hosana é uma expressão grega que significa salva-nos. Outro significado de salva, Senhor, por misericórdia. Ou seja, aquelas pessoas que estavam proclamando o nome de Jesus haviam acreditado que ele realmente era o Filho de Deus, porque só alguém que seja Filho de Deus teria condições de salvar alguém. Então eles diziam: ei, aquele homem tem o poder de salvar. Algo interessante também que é tratado no capítulo 21 é sobre a purificação do templo. Jesus, ele resolve entrar em um templo e ele se depara com vendedores e ele fica extremamente irado, com raiva, porque as pessoas estavam ali não para buscar a Deus, elas estavam ali para vender. E Jesus fica chateado e ele derruba a mesa e ele diz algo muito importante lá no versículo 13. Jesus dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Queridos, eu e você precisamos entender isso. É uma sequência. Primeiro, as pessoas reconhecem que Jesus realmente é o Filho de Deus. E depois, em seguida, Jesus, ele entra naquele templo e fala isso, e faz isso. Queridos, uma palavra para mim e para você nesta noite. Enquanto as pessoas não reconhecerem o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida, não vai adiantar você tentar purificar ninguém. É um processo, não que o fato aquelas pessoas proclamarem que Jesus era o Filho de Deus dava autoridade a ele. Não, quem deu autoridade a ele é Deus, mas as pessoas precisavam reconhecer. As pessoas estão reconhecendo Jesus na sua vida. As pessoas estão reconhecendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Também para eu e você refletirmos nessa noite. Jesus, ele se levanta e ele tem fome, e ele vê uma figueira com folhas, e ele vai até essa figueira para colher o fruto. Porém, quando ele chega nessa figueira, não encontra fruto nenhum. Só que naquela época as pessoas diziam que se aquela árvore eram as folhas, ou seja, se tinha folhas havia fruto. Será que o que eu e você não estamos expondo para as pessoas lá fora são apenas folhas? Para mim e para você refletir nesta noite. Algo interessante também que Jesus nos traz nesse capítulo 21 é sobre fé. No versículo 21, olha o que Jesus diz. Um versículo antes,
Quando Jesus, ele não encontra o fruto naquela figueira, ele amaldiçoa aquela figueira, ele diz: ninguém coma mais fruto de você. E logo em seguida, aquela figueira, ela morre. E os discípulos ficam impressionados com aquilo. Então Jesus diz algo maravilhoso lá no versículo 21. Com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes e a este monte: erguei-te daqui e lança-te ao mar, e assim acontecerá. Queridos, essa noite você está num culto de fé. Você precisa entender, ouvir o que eu estou lendo e entender o que é essa fé. Jesus está falando: se você tiver fé, você vai dizer ao monte: saia daqui e lança-te ao mar. Será que eu e você estamos tendo a fé, essa fé que Jesus está dizendo aqui? Algo também maravilhoso: líderes religiosos duvidam de Jesus. Lá no versículo 23, a partir do versículo 23, é um momento em que Jesus, ele está ensinando. Então as autoridades religiosas, os fariseus, chegam até Jesus e dizem assim: ei, com qual autoridade você fala? Você diz o que você está falando aí? Então Jesus, ele responde e fala assim: peraí, se vocês responderem a minha pergunta, eu vou falar com qual autoridade eu ensino. Jesus fala assim: ei, o batismo de João é do homem ou é de Deus? Então aqueles fariseus se reúnem e falam assim: ei, se a gente falar que é de Deus, ele vai jogar na nossa cara. Ele falou: então por que vocês não acreditam em mim? Mas se a gente falar que é do homem, a população que está ali em volta vai nos massacrar, porque para eles João Batista é um profeta. Então aqueles fariseus dizem para Jesus: nós não iremos responder. Jesus já havia ganhado aquela discussão, ele poderia parar por ali, mas Jesus não. Jesus sempre teve, Jesus tem e sempre terá a melhor solução para tudo na minha vida e na sua vida. E naquele momento não era diferente. E é aqui, nesse momento, que Jesus traz essa parábola do pai e dos dois filhos. Queridos, e olha só como é que Jesus inicia essa parábola. Jesus pergunta para os fariseus: qual é a sua opinião? O Espírito Santo de Deus nessa noite pergunta para você: qual é a sua opinião? O Espírito Santo de Deus, ele exige uma resposta sua. O Espírito Santo de Deus exige uma decisão sua. Você precisa definir aí com você o que é certo, o que é errado. Você precisa decidir aí o que é falso, o que é verdadeiro. Você precisa hoje definir o que é obedecer a Jesus e o que é não obedecer a Jesus. A reflexão desta noite é em cima disso.
qual é a sua opinião? Eu já li a parábola e ela é bem simples. Trata de um pedido, de um pai pedindo a um filho: filho, vá até a vinha trabalhar hoje. Um fala: não, eu não quero, mas arrependido foi. O outro diz: sim, pai, eu vou, mas não vai. Queridos, naquela época, os fariseus, eles estudavam a Bíblia, eles meditavam na Bíblia, mas com o objetivo de ter argumentos para poder discutir contra os seus rivais. E não era diferente com Jesus. Aqueles fariseus, eles se enchiam de conhecimento para colocar Jesus em contradição. Hoje não é diferente. O mundo aí fora se enche de argumentos para nos colocar em contradição também. Pode até ser que um dia alguém lá de fora pode me questionar sobre os ensinamentos que um dia eu falei, sobre os ensinamentos que só que com meu Jesus nunca aconteceu isso. O meu Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém jamais colocou Ele em contradição. Só que os ensinos de Jesus, Ele faziam as pessoas forçar a mente. Ele fazia com que as pessoas pensassem, refletissem. Eu acho que é por isso que eu me tornei um batista, porque eu já frequentei muitas igrejas e alguns ensinos que me passavam não me forçava a pensar. Mas então um dia eu entrei numa igreja batista e vi como era formado as ministrações, as pregações. Essas pregações me forçavam a pensar, essas pregações me forçavam a pesquisar. Queridos, infelizmente, muitos estão sendo levados por emoção. Só que Jesus, Ele trazia, Ele forçava as pessoas a refletir, a pensar. Só que os fariseus, eles faziam ao contrário. Eles diziam: ei, nós acreditamos em Deus, nós obedecemos a Deus. E com isso eles faziam com que aquelas pessoas que estavam ali acreditassem nisso também e eram levadas por emoção. Só que Jesus, Ele vem e Ele expõe isso. Ele fala: ei, peraí, não é porque os fariseus dizem sim com palavras, mas a atitude diz ao contrário, que eu e você, na realidade, que a população daquela época deveria seguir aqueles homens. Jesus força aquelas pessoas a pensar. Queridos, eu e você precisamos forçar. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, pensa, o meu ensino é para te fazer pensar, é para isso. Mas estudando um pouquinho melhor esse versículo, olha o que acontece aqui. Jesus, ele pergunta a opinião daqueles fariseus. Aí ele fala de um homem que tinha 2 filhos.
E qual é a sua opinião sobre isso que Jesus está dizendo? Para a gente ter essa opinião, eu e você precisamos saber: será que um pai tem autoridade sobre um filho? O que vocês acreditam? Eu creio que sim. Eu creio. Até porque esse pai da parábola, ele está pedindo. Ele não está ordenando. Ele está falando aqui, ó, aproximando-se do primeiro filho, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ei, eu conheço muito pai que não faz isso. Ele nem fala filho, ele fala: vai. Mas olha o que Jesus está falando para mim. Olha só o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Está dizendo para mim, para você, que Deus não é um pai tirano, que Deus não é um pai autoritário. Ele coloca na minha mão e na sua mão. Ele pede para você. Então, está na minha mão, está na sua mão, obedecê-lo ou não obedecê-lo, agradá-lo ou não agradá-lo. Muitas pessoas ainda têm a ideia de que Deus é autoritário e Ele determina. Não é. Ele te dá a opção, querido. É você que escolhe. Mas uma outra questão que eu trago para a igreja nesta noite: aquela vinha que o pai está falando aqui, era do filho também? Era daqueles filhos também? Sim. E nós aprendemos isso com Paulo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Eis que pela terceira vez estou preparando para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos, porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Eu não me recordo de ter visto um filho que deixou herança para um pai, mas ao contrário, é bem verdadeiro. O pai, ele deixa herança para os filhos. Então, queridos, aquela vinha era daqueles filhos também. Então, se a gente pensar um pouquinho, aquele pedido daquele pai não foi nada absurdo. Primeiro, que ele tinha autoridade sobre aqueles filhos, e segundo, aquilo ali também era dos filhos. Olha que interessante. O que Deus está falando contigo nesta noite? Ele é um pai amoroso. Ele te dá a opção de escolha. Ele vai te garantir uma herança. Mas vai depender muito da minha resposta e da sua resposta. Mas as respostas dos filhos foram adequadas? Irmãos, não se enganem. Os dois filhos eram pecadores, assim como eu e você. Não tem escapatória. O grande diferencial aqui é que havia grave isso, havia um pecador arrependido.
e havia um outro pecador que não estava arrependido. Quando a gente lê isso, a gente lembra de uma situação onde havia também 2 pecadores e um somente se arrependeu. Eu não sei se você se recorda, mas o momento em que Jesus Cristo foi crucificado, haviam 2 ladrões com ele. E não tinha o ladrão bom e o ladrão ruim. Os 2 eram ladrões. Os 2 eram pecadores, mas ali existia um pecador arrependido, e esse pecador arrependido ouviu da boca de Jesus Cristo que ele estaria com Jesus lá no paraíso, lá no céu. Essa é a grande diferença. Todos nós aqui somos pecadores, mas o que vai fazer me aproximar de Deus será que eu sou um pecador arrependido? Será que você é um pecador arrependido? Pensa, somente sincero consegue se arrepender. Somente aquela pessoa que diz assim: não, Jesus, realmente eu não sou nada, eu sou pecador. Somente aquele homem, aquela mulher que pensa dessa forma, ele consegue se aproximar de Deus. Ainda em relação às respostas desses filhos, o primeiro filho, ele foi sincero, só que ele foi desobediente, ele foi desrespeitoso. Ele disse secamente, ele falou assim, no versículo 29, mas este filho lhe disse: não quero ir. Ele foi sincero. Só que quando eu e você dizemos não a Deus, nós estamos plantando coisas terríveis para as nossas vidas. E infelizmente muitos de nós estamos dizendo não a todo momento a Deus. Não, eu não quero ir à igreja. Não, eu não quero assistir o culto pela internet. Não, eu não quero ler a Bíblia. Não, eu não quero orar. Só que a gente não está pensando nas consequências desse não. E se nós pararmos um pouco para pensar e lembrarmos de alguém que disse não a Deus, nós vamos lembrar de Jonas. Certo momento da vida dele, ele disse não a Deus. Deus disse para ele: vá pregar a minha palavra em Nínive. E ele disse não. Ele não somente disse esse não, como também ele desviou completamente a rota dele. E as consequências poderiam ser ainda mais desastrosas, porque ele pega um navio, ele entra nesse navio e ele carrega todas as consequências negativas para aquele navio, e quase toda a tripulação daquela embarcação vem a óbito por causa dele. E se as pessoas não tivessem jogado ele no mar, ele provavelmente seria o causador de várias mortes. Queridos, quando eu e você dizemos não para Deus, as consequências podem ser desastrosas
Já pensou você ser o responsável pela falência da sua família por causa de um não seu para Deus? Reflita sobre isso. Então aquelas pessoas jogam Jonas no mar, e a Bíblia diz que um grande peixe come Jonas e ele fica no ventre daquele peixe até se arrepender. Queridos, para Deus não é fácil. Não é fácil. Pastor, me perdoa, mas vocês acham para mim que é fácil trazer o meu dízimo todo mês aqui? Vocês acham? Não é. Eu creio que para muita gente também não é. Todas as vezes que eu estou separando, vem o Satanás buzinar no meu ouvido. Você poderia estar pagando a prestação de um carro melhor. Você poderia estar fazendo outras coisas com esse dinheiro. Só que todas as vezes eu repreendo essa voz, queridos, porque eu sei que não é fácil. O maior exemplo disso é Jesus. Olha o que Jesus diz em Lucas 22. Lucas 22. É o momento em que Jesus, ele vai ser crucificado. Olha o que Jesus diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Para Jesus também não foi fácil. Dizer não para Deus tem as consequências. Dizer sim para Deus, eu creio que seja melhor do que dizer não, porque Deus, Ele conhece o meu passado. Deus, Ele conhece o meu presente. Deus, Ele conhece o meu futuro. Então, se Ele está pedindo algo para mim, é porque Ele já sabe qual é o desfecho final. Uma outra questão: o segundo filho, ele mente para o pai, porque ele diz assim, lá no versículo 30: então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. O segundo filho, ele, pior do que o primeiro, ele disse que iria e não foi. O primeiro, ele foi desrespeitoso com Deus, mas o segundo, ele mentiu. E todos nós sabemos quem é o pai da mentira. Queridos, aquele primeiro filho, ele diz assim, ele diz que não iria até a vinha, mas arrependido, ele resolve ir. Talvez ele tenha pensado em tudo aquilo que aquele pai havia feito por ele. Talvez ele havia pensado:
Ei, mas meu pai, ele está pedindo uma ajuda. Ei, o meu pai sempre fez tudo por mim. Ei, o meu pai está precisando de mim. Então ele se arrepende e vai fazer. Queridos, esse momento em que nós estamos vivendo é o momento de eu e você irmos para a vinha, porque ali fora pessoas estão se matando, pessoas não estão conseguindo viver nesse mundo do jeito que está. E esse é o momento em que Deus está falando para mim e para você: filho, vem para a vinha. E qual é a sua resposta nessa noite? Em qual perfil eu e você encaixamos? Talvez você esteja aí pensando: irmão Hugo, eu não sou nenhum desses dois. Eu sou o cara que fala e faz. Só que, infelizmente, querido, essa opção não está aqui. Então você precisa concordar comigo que essa opção não existe. Até porque Deus diz que todos nós somos pecadores. Ou seja, todos nós já falamos não. Qual é o perfil que eu e você se encaixa? Do filho que diz sim, mas não vai? Ou do filho que diz não e se arrepende e vai? Queridos, esta palavra arrependimento tem que ficar na minha cabeça e na sua cabeça. Sabe por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas arrependimento significa mudança. Arrependimento significa conversão. Arrependimento significa mudança espiritual. Qual é o perfil que você se encaixa? O primeiro filho, ele arrependeu da resposta que ele deu ao pai. E talvez ele tenha meditado e tenha se arrependido de todos os nãos que ele tenha falado para aquele pai. Então ele toma uma nova postura e vai para a vinha. E você? Essa palavra desta noite é para fazer com que eu e você sejamos capazes de colocar essa palavra na nossa cabeça, arrependimento, e fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Fica de pé nesse momento, querido. Eu quero orar com você. Sabe, o filho pródigo, quando ele faz todas as besteiras que ele fez, ele se arrepende. E ele muda de vida, e ele volta para o pai dele. E hoje, você se arrepende dos seus erros? Ou você está dizendo aí dentro que, não, Hugo, eu sempre disse sim a Deus, eu não sou nada disso aí não. Não tem a terceira opção, querido. Não tem. Lembra, não esquece disso. O
que te aproxima de Deus não é a religião. O que te aproxima de Deus é arrependimento. Então que esta palavra fique gravada no seu coração. Feche seus olhos, meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por esse momento tão especial em que foi possível ver a presença do Espírito Santo aqui. Desde o início, a manifestação do Espírito Santo. E Pai, muito por esta palavra, e que esta palavra encontre guarida, encontre morada no coração dos meus irmãos, e que a partir de hoje nós tenhamos condições de nos arrepender dos nossos erros, voltar para Deus e dizer: Pai, eu vou trabalhar na vinha. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra seja frutífera no coração dos meus irmãos. Assim eu oro e agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. As vidas. Aleluia. E o Pai, ele vem por simbologia, chamando esses filhos, sabe, que faça algo, e que possamos fazer algo nessa noite, querido, que possamos nos posicionar. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Quero ministrar e vamos estar encerrando esse momento, essa palavra. Pai, muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado, Pai, pela vida, Pai, do teu servo, homem de Deus, a qual, ó Pai, tem respondido, Pai, o chamado do Senhor. E sim, ó Pai, não é fácil, mas muitas vezes nós voltamos, assim como aquele filho que se arrepende, porque muitas vezes a nossa resposta imediata é o não. E muitas pessoas têm se levantado, Deus tem levantado pessoas, e quem Deus tem levantado não é aqueles que de fato às vezes são mais capacitados, mas aquele que tem disponibilidade. E que possamos, ó Pai, ter uma disponibilidade. Nós nos colocamos, ó Pai, perante o Senhor, e nós agradecemos por essa direção. Assim como nós somos alcançados por alguém que se levantou, assim como nós éramos pela representação dessa vinha que precisava de alguém ali, que possamos hoje, ó Pai, ser esse filho que representa também, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor, que possamos, ó Pai, ter esse coração arrependido, transformado, e que possamos voltar para o Senhor e obedecer a Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Que o amor de Deus Pai, eu quero orar pela igreja, orar pela família, orar por esse culto, por todos que estão presentes. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa, abençoa, Pai, a família representada, ó Deus, aonde o mundo sim está em desespero, mas, ó Pai, precisa-se de uma palavra, e nós temos a palavra. Hoje nós recebemos essa direção, e que o Senhor nos abençoe, abençoe quem está assistindo, abençoe todos que estão aqui, que a palavra seja dirigida, seja lançada, assim como aquele filho foi, assim como hoje veio a palavra, Deus. Abençoa, Pai, as nossas vidas. E eu declaro que o amor de Deus Pai e a graça de Deus Filho, a doce consolação do eterno e soberano Espírito Santo esteja hoje, todo sempre, na vida de cada um de vós. E a amada igreja diz
Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paralisou aqui já? Permanece, irmão. Quero dar só um aviso para vocês, mas quando ele desligar essa câmera aqui, tá bom?